Eu quero compartilhar um texto da palavra do Senhor, se você trouxe a sua Bíblia, em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 9. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 9. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. A fé vem pelo. A palavra de Deus é a semente. E em fé nós somos semeadores da palavra de Deus. Nós semeamos a palavra de Deus. E o solo é o seu coração, mas a porta de entrada é o seu ouvido. É aquilo que nós ouvimos. É aquilo que nós ouvimos. Nós ouvimos, isso assenta em nosso coração e nós aplicamos essas verdades, esses princípios na nossa vida e temos resultados. Essa semente cresce e produz resultados. Essa semente cresce e produz resultados. Quando nós ouvimos e esta palavra cai em nossos corações, e isso produz resultados. O crescimento e o desenvolvimento daquilo que você ouve, é Deus quem dá em seu coração. É Deus quem faz. Não cabe a nós, pregadores, nós pastores, apacentadores, nós que comunicamos a palavra de Deus, tentar dar um jeitinho para que essa semente cresça e frutifique. A Bíblia diz, é Deus quem dá o crescimento nos nossos corações. Mas existem situações, existem circunstâncias onde nós precisamos preparar os nossos corações. Precisamos preparar. Nós temos aqui 30, 40, até mesmo 50 minutos apenas para compartilharmos a palavra de Deus. E muitas vezes as distrações, as situações e circunstâncias até mesmo lá de fora interferem para que você não ouça, para que você não entenda e para que não haja crescimento no seu coração. Esse texto que eu estou lendo está dentro do contexto onde Jesus ensinou por parábolas, a parábola do semeador, e o texto diz o seguinte: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos, aproximando-se dele, perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Parábolas são histórias do dia a dia. Jesus Cristo, ele falava ao povo por parábolas para que as pessoas pudessem entender aquilo que ele estava comunicando. E o que ele estava comunicando? Ele estava comunicando o reino de Deus. E o desejo do coração de Jesus é que aquelas pessoas ouvissem, recebessem essa palavra e tivessem as suas vidas transformadas. Que eles pudessem se converter. Conversão é mudança de caminho. Conversão é mudança de atitude. Conversão é mudança radical. E os discípulos perguntaram: por que o Senhor ensina por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Olha o que Jesus está dizendo. Nós, o povo de Deus, nós, os discípulos de Jesus, foi-nos dado conhecer os mistérios revelados. Foi-nos dado conhecer os segredos do reino de Deus. Foi-nos dado conhecer. Nós temos acesso aos segredos e mistérios. Acho que você não entendeu. Eu vou repetir. Nós temos acesso aos segredos e mistérios do reino de Deus. Você tem acesso a conhecer, a entender e a aplicar os segredos e mistérios do reino de Deus, porque isso foi nos dado por Deus. Nós temos acesso a esses mistérios, os segredos e mistérios que estão trancados, fechados, ocultos. Os segredos e mistérios extraordinários do reino de Deus que estão ocultos podem ser revelados. Deus deseja se revelar a nós, mas as pessoas, ele falou de uma maneira simples,
da rotina do dia a dia. Ele falava por parábolas, para que essas pessoas pudessem entender, para que essas pessoas pudessem compreender. De quem não tem, até o que tem será tirado. Por esta razão, eu lhes falo por parábolas. Versículo 12. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem será tirado. Porque, por esta razão, eu lhes falo por parábolas. Nós temos a palavra, nós temos a revelação, nós temos os mistérios, nós temos acesso à mente de Cristo. E a Bíblia diz, aquele que tem, até mesmo será dado mais. Dado mais, mas aquele que não tem, aquele que não entende, aquele que não aplica, aquele que não pratica a palavra de Deus, até mesmo pouco que lhe é dado, isso muitas vezes lhe é tirado. Por isso Jesus ensinava por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem e nem entendem. Eles estavam vendo, eles estavam ouvindo. Quem? Jesus, o Filho de Deus, que deixou a glória do Pai e se fez carne e habitou. E aquelas pessoas estavam vendo Jesus, estavam ouvindo Jesus, e mesmo assim não entenderam nada. Rejeitaram a Jesus. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração desse povo se tornou insensível. Para ver, para ouvir, para receber a Jesus Cristo. E por isso não tiveram as suas vidas transformadas, mudadas. Isso foi uma profecia que está em Isaías. O texto continua, pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, e de má vontade fecharam seus olhos, fecharam seus ouvidos, e não ouviram. Se não fosse assim, se eles não fossem insensíveis, se eles não fossem de má vontade ouvirem e verem e fecharem os seus olhos, se não fosse assim, eles poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Olha que coisa linda. O contrário da insensibilidade, o contrário da distração, o contrário da falta de entendimento, da falta de compreensão de quem era Jesus. Jesus está falando aqui dos judeus que rejeitaram Jesus. Jesus está falando da religiosidade da época, onde as pessoas, o próprio Senhor Jesus Cristo se manifestou pregando o reino de Deus e não creram e não acreditaram. E muitos creram, acreditaram e seguiram a Jesus. Ao contrário disso, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. O próprio Senhor Jesus Cristo, como homem na face da terra. Como que funciona isso para nós hoje? De que forma as pessoas podem ver Jesus? De que forma as pessoas precisam ver Jesus? Mas, pastor, Jesus Cristo já ressuscitou. Jesus Cristo está à direita de Deus Pai. Mas Jesus Cristo deixou uma promessa: vocês não estarão sozinhos. Vocês não estarão sós. Vocês não estarão sós. Vocês não estarão órfãos. O que é um órfão? O que é um órfão? Sem pai, sem mãe. Vocês não estarão órfãos. Eu vou enviar a promessa, o Espírito Santo de Deus. E Ele estará habitando em nós, em mim,
eu sou habitação do Espírito Santo de Deus. Aonde o Marco Aurélio vai, o Espírito Santo de Deus está em mim. Em mim, em você. As pessoas precisam ver a presença da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. As pessoas precisam ver Jesus em nós. Não sou eu mais quem vivo, o viver que eu tenho eu vivo pela fé, mas é Cristo que vive em mim. E de que forma as pessoas vão ver Jesus em você? Através das tuas atitudes, através do teu comportamento, através do teu jeitão, através das tuas palavras, através dos teus pensamentos, através dos teus desejos, através dos teus sentimentos, através da plenitude de Cristo em nós, através da plenitude de Cristo em nós. As pessoas precisam ver Jesus. Se não fossem dessa forma, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se, e daí eu os curaria. Muitas pessoas estão invertendo, estão procurando a cura primeiro. Mas quem cura é Deus. E Deus se manifesta através da igreja, através de pessoas, através de nós. E as pessoas precisam ver Jesus. Ver Jesus. Existem verdades e princípios divinos e espirituais que é trazida à luz mediante a revelação da palavra de Deus. Mediante a revelação da palavra de Deus. Os mistérios, os segredos, sabe, estão fechados, estão trancados, mas isso foi liberado para a igreja, para o corpo de Cristo, para que nós possamos viver de acordo com aquilo que é a palavra de Deus, de acordo com aquilo que é os princípios da palavra de Deus. E a sua esposa precisa ver isso. Os seus filhos precisam ver isso. O seu marido precisa ver isso. O seu trabalho precisa ver isso. A igreja precisa ver isso. O mundo precisa ver isso. Em João capítulo 3, versículo 16, por gentileza. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado. Não existe condenação nenhuma àqueles que creem. Creem em quem? Em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não existe condenação por não crer no nome do Filho unigênito, Filho de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal, não estou conseguindo lê-la. Meu Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Quem é a luz? Jesus. Quem é a luz? Jesus. E a luz está revelada na palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quem ama as trevas, não vem para a luz. Quem ama as trevas, não se expõe à palavra de Deus. Não se expõe aos princípios e às verdades da palavra de Deus. Por quê? As suas obras serão reveladas,
serão mostradas. Serão mostradas. Mas a Bíblia diz que aquele que ama a Deus, aquele que ama a Deus, vem para a luz, para que as suas obras sejam reveladas em Deus e manifestadas em Deus. Quando Jesus Cristo se revelou, Ele conhecia e via o coração das pessoas. Ele conhecia o coração das pessoas. E Ele sabia quem era luz e quem era trevas. Mas Jesus Cristo nunca fez acepção de pessoas. A semente foi lançada a todos. Não cabe a nós julgarmos. Não cabe a nós julgarmos. A nossa responsabilidade hoje aqui é lançar a semente da palavra de Deus. E eu creio que essa semente cairá em solo fértil, em solo bom. E o meu desejo é que você se exponha à luz da palavra de Deus. E aplique esses princípios hoje no seu coração. De acordo com aquilo que você está vivendo. De acordo com o seu ambiente familiar. De acordo com o seu ambiente profissional. De acordo com as suas atitudes e as suas palavras que você está realizando, está fazendo, está falando. De acordo com quem você é. Existem mistérios e segredos, segredos e mistérios, a qual nos foi dado, a qual você tem por direito de conhecer, de receber e aplicar isso na sua vida e no seu coração. Mas isso é muito individual. Isso é muito individual. Esse texto que eu acabei de ler está inserido dentro do contexto da parábola do semeador. Da parábola do semeador. Vamos ler ali anteriormente, no capítulo 13, versículo 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande. Multidão já é muita gente. Agora, como que é uma multidão tão grande? Multidão já é uma multidão. Agora, como que é uma multidão grande? E tão grande ainda. Ou seja, muita gente. Muita gente se reuniu ao redor de quem? Ao redor de Jesus. E o que essas pessoas queriam? Ouvi-lo. O que essas pessoas queriam? Dar os seus ouvidos. Quem tem ouvidos para ouvir? Quem tem ouvidos para ouvir? Ouça. 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 E deixe essa semente entrar dentro do seu coração. Deixe essa semente frutificar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. As multidões, grande multidão, seguia Jesus. Por isso ele entrou num barco e assentou-se. Aquela multidão foi apertando ele ao ponto dele ter que entrar dentro do mar. E entrou num barco e assentou-se. E ali do barco, ele começou a lançar sementes, lançar palavras. Ensinar as pessoas. O povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz aquela semente, não criou raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Após Jesus ensinar nessa simplicidade, você encontra esse mesmo texto em outros evangelhos, falando da semente, os discípulos mesmo não entenderam, os discípulos mesmos questionaram ele: por que você ensina por parábolas? Para que o povo possa entender, ouvir, ver, receber no seu coração e terem as suas vidas transformadas. Você, nós precisamos nos converter. É necessário uma conversão.
É necessário uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, uma mudança de pensamentos. Não existe cristianismo sem conversão, mas para isso você precisa ouvir a palavra de Deus. Você precisa entender a palavra de Deus e fazer isso voluntariamente, espontaneamente. O Espírito Santo de Deus que nos convence a mudarmos. Mas quando nós nos expomos à luz da palavra de Deus, mas aquele que pratica o mal não vem para a luz. A Bíblia diz: aquele que tem a prática do mal, a prática do pecado, não quer saber da luz. Aquele que ama o pecado, ama as trevas, o texto diz, não diz pecado, diz trevas. Aquele que ama as trevas, não vem para a luz. Não vem para a luz. Nós somos da luz. Nós somos da luz. Irmãos, nós somos da luz. Nós somos da luz. E Jesus Cristo daí, ele vem, reúne as pessoas e começa a explicar, a ensinar essa parábola. Jesus foi o mestre por excelência. Jesus era um mestre por excelência. Ele ensinou os discípulos, ele pregava. Existem muitos textos bíblicos aqui, sabe, mistérios revelados que você lê uma vez, duas vezes, três vezes, e de repente, sabe, ele vem e se revela de uma forma sobrenatural. Aquilo que Jesus Cristo ensinou. Um dos maiores contadores de histórias, o mais criativo e habilidoso contador de histórias. Ele contava histórias relacionadas ao dia a dia das pessoas, à vida das pessoas, para que essas pessoas pudessem compreender as verdades e princípios bíblicos que ele estava comunicando. E o desejo do coração de Jesus é que essas sementes caíssem e frutificassem no coração dessas pessoas. E essas pessoas teriam as suas vidas transformadas, mudadas. Suas histórias com elementos conhecidos da vida diária tinham o intuito de ensinar uma verdade espiritual, princípios e valores do reino de Deus, para que as pessoas pudessem compreender e aplicar esses ensinamentos. Princípios estabelecidos pelo reino de Deus, princípios e verdades que todos os domingos, na FATEME, na EBI, nos grupos familiares, nós temos sido semeadores da palavra de Deus. Mas por que muitas vezes, essa semente que é lançada aqui, não surte resultado? Muitas vezes pessoas vêm e nos procuram. Pastor, está difícil. Pastor, não dá. Pastor, isso, pastor, aquilo. E tantas situações e circunstâncias familiares, profissionais, financeiras, aonde não existe mudança, aonde não existe transformação, aonde não existe conversão. Não existe conversão. E a Bíblia diz que pelos frutos você conhece a árvore. Se eu amo as trevas, quais os frutos que eu vou ter? Trevas. Se eu amo a luz, quais os frutos que eu vou ter? Da luz. E Jesus aqui, ele traz um ensinamento da parábola, que essa semente que é lançada em fé, mas o seu coração é o solo. Mas como que eu posso saber como está o seu coração? Eu não posso saber. A Bíblia diz que os adivinhos não herdarão o reino dos céus. A minha responsabilidade não é o resultado e o crescimento da semente. A minha responsabilidade é lançar a semente. Em fé, em confiança. E eu creio que essa semente cairá em solo fértil, em solo bom, e haverá um entendimento. Haverá um entendimento, haverá uma transformação, haverá uma mudança. Não é possível não haver. Mas quem é que pode impedir o crescimento dessa semente? Pastor, mas quem é que pode impedir a transformação na vida das pessoas, a conversão na vida das pessoas? Jesus Cristo explica. Eu quero compartilhar isso com você agora.
Mateus capítulo 13, versículo 19. Mateus capítulo 13, versículo 19. Versículo 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Ouçam o significado daquela parábola que nós acabamos de ler. Quando alguém ouve a mensagem do reino, quando alguém ouve a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir? Quem tem ouvidos para ouvir? Eu estou falando o quê? Estou falando de uma filosofia? Estou falando de uma experiência pessoal? Eu estou falando da minha vida? Eu estou falando... Não, eu estou proclamando, falando a palavra de Deus. Estou lendo a palavra de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus Cristo está explicando a parábola do semeador. E o que ele diz? Portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Ouça o significado da parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Eu sou o semeador. Eu estou semeando. Eu estou semeando a palavra de Deus. O texto diz o seguinte: quando alguém ouve a mensagem do reino de Deus e não a entende, você ouve a palavra de Deus e não a entende, o maligno, o diabo, vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Eu estou pregando, eu estou comunicando a você uma mensagem bíblica, e se você não entende essa mensagem, a Bíblia diz que aquele que foi semeado à beira do caminho, uma semente cai à beira do caminho, a ave vem e come essa semente. Esta ave, o que é? É o diabo. O diabo tem interesse que essa semente caia no seu coração? O diabo tem interesse que você seja transformado? O diabo tem interesse que você se converta em algumas áreas da sua vida? Eu não estou falando em conversão de salvação, todos nós somos salvos. Eu estou falando que nós precisamos que as pessoas vejam Cristo em nós. Você precisa ser modelo e exemplo. Não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. E o meu procedimento, as minhas palavras, as minhas atitudes, o meu comportamento, o meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, o meu relacionamento no meu trabalho, o meu relacionamento na igreja, precisam demonstrar a vida de Cristo em mim. Sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. As pessoas precisam ver isso. O mundo precisa ver isso. Meu irmão, a tua esposa e a tua família precisam ver isso. Minha irmã, o teu marido e os teus filhos precisam ver isso. A vida de Cristo em você. A vida de Cristo em você. E muitas vezes isso não acontece porque nós não entendemos a palavra. Nós não compreendemos. Nós não tomamos posições, nós não nos posicionamos com relação a determinados assuntos. E aí o diabo vem e rouba aquela semente. E como que essa semente vai frutificar? No bico do passarinho ou no estômago do passarinho? Não. Lucas capítulo 8, versículo 12. Lucas 8, 12. Lucas capítulo 8, versículo 12. Você está recebendo essa semente? Você está recebendo essa semente? As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. A semente é a palavra de Deus. Caiu à beira do caminho, ele vem e rouba, para que essas pessoas não tenham entendimento até mesmo da salvação. Aquilo que caiu à beira do caminho, ouve a mensagem e não entende. Aves vieram e comeram, vem o maligno. Irmãos,
Irmãos, fique sabendo de uma coisa: quando nós saímos daqui, o maligno vai ver. A Bíblia está dizendo isso. Você está recebendo a semente aonde? O que é a semente? A palavra de Deus. Você está recebendo a semente da palavra de Deus no seu? Quando você sair daqui, o maligno vai ver. Ele vem. E muitas vezes dentro do carro, antes de chegar em casa, já é um inferno, já é um desastre. Tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que você recebeu, tudo aquilo. Ou muitas vezes você põe o pé dentro de casa. Você põe o pé dentro de casa. Uma situação, uma circunstância, o diabo vem e rouba a semente. E você não consegue aplicar, você não consegue praticar aquilo que você ouviu. Aquilo que você ouviu. E a Bíblia nos diz, quando a semente é lançada, o diabo vem, o maligno vem. O que representa cair à beira do caminho? O que é um caminho? É um coração endurecido. O caminho, você pisa, você anda. É um coração pisado. Um coração pisado. Você já foi muito pisado por pessoas, já foi muito, sabe, o teu coração está endurecido, você já não, sabe, essa semente já não faz mais diferença. As circunstâncias da vida, o teu dia a dia, o que as pessoas, o que tua família fez por você, você já foi muito pisado, isso já não entra mais. Você está com o seu coração endurecido, fechado. E o diabo rouba. E ele roubando, não frutifica. Sólido, duro. O semeador saiu a semear. O semeador saiu a semear. Segundo tipo de solo. O segundo tipo de solo. Mateus capítulo 13. Versículos 20 e 21. Mateus 13, 20 e 21. Diz o seguinte: quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona, logo desiste. Vamos ver em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 13. Lucas capítulo 8, versículo 13. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria. Você ouve a mensagem, você sai daqui feliz, você sai daqui alegre. Você chora de alegria, você não chora de tristeza. Vem um quebrantamento de alegria, que culto maravilhoso, que presença de Deus, que palavra boa. Você sai feliz, você sai contente. Você sai contente, você sai alegre. O texto diz que você sai alegre quando a ouvem. Mas essa semente não tem raiz, não tem profundidade, porque as pedras impedem ela de ter contato com o solo, com a terra. Creem durante algum tempo, você acredita por um determinado tempo, aquilo toma espaço do seu coração por um determinado tempo. Mas você desiste na hora da aprovação. Mas quando vem uma aprovação, quando vem uma situação, quando vem umas circunstâncias, tudo aquilo que você ouviu já não tem valor nenhum. Aquela alegria vai embora. Inunda o teu coração com tristeza, com raiva, com ódio, com ira. Essa semente é que caiu nas pedras. Não existe raiz, não existe profundidade naquilo que você ouve. Pelos frutos nós conhecemos a árvore. Você se desespera. A alma toma conta do coração e você deixa de crer até mesmo naquilo que é Deus. Naquilo que é Deus, naquilo que é a palavra de Deus. Ao ponto das pessoas olharem para você, é você mesmo. Não é possível, o que está acontecendo? Estamos falando de mistérios, de segredos revelados a nós.
e aonde nós temos acesso, como corpo de Cristo. Mas muitas vezes nós não temos tido vitórias em função da preparação dos nossos corações para ouvirmos a palavra de Deus. Para ouvirmos a palavra de Deus. O semeador saiu a semear. Ouve e recebe com alegria. Não tem raiz, permanece pouco tempo. Em função da tribulação, em função da perseguição, em função das lutas, das dificuldades, abandona. Deixa de aplicar, deixa de crer. Entra dúvida no seu coração. Isso não é verdade. Aquilo que o pastor falou, aquilo que, olha, não é verdade. Eu não estou vivendo isso. Eu não estou vivendo isso que você está pregando. Isso não é uma realidade na minha vida. Mas você recebeu com alegria. As situações e as circunstâncias que te levaram a abandonar, a deixar de crer. A próxima, semeador saiu a semear. Mateus 13, 22. Mateus 13, 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Tornando-a infrutífera. Qual que é o objetivo do agricultor quando ele lança a semente na terra? Dar frutos. Colher frutos daquela semente. Ou seja, essa semente chegou até mesmo a crescer. Mas não produziu frutos. Saiu lá a folhinha verde no meio dos espinhos, mas não produziu frutos. Olha o texto de Lucas, capítulo 8, versículo 15. Lucas 8, 15. Aliás, Lucas 8, 14. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem a palavra de Deus, mas ao seguirem seu caminho, ao saírem da sua casa, enfrentar a segunda-feira, enfrentar a tua saída. Sabe que tem pessoas muitas vezes saem, não querem nem voltar para casa? Não tem desejo. Sai do trabalho, não tem desejo de ir para casa. Não tem desejo de ir para casa. Não tem desejo de voltar ao seu lar. Tem pessoas que não têm desejo de vir à igreja. Não tem desejo de vir à igreja. Essas pessoas são a palavra, a semente caiu entre os espinhos. E o texto diz o seguinte: as que caíram entre os espinhos são as que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida. E não amadurecem, não crescem, não desenvolvem. Os prazeres dessa vida, a satisfação dessa vida, o amor pelos prazeres dessa riqueza, dinheiro. Gente, poder, dinheiro e sexo derruba muita gente. Muitos homens de Deus são derrubados, são destruídos. E quem é que decide? É individual. A semente é lançada à terra, a semente é lançada em fé, E nós muitas vezes preparamos até mesmo o terreno, preparamos o solo que é o seu coração, através de um louvor, de uma adoração, levando você a voltar aos teus pensamentos, levando a você a não se distrair com as coisas lá fora, levando a você a ficar sem distração, ficar focado, concentrado em receber, em ouvir a palavra de Deus, para que essa palavra de Deus entre no seu coração, entre na sua mente e dê frutos. E esses frutos sejam visíveis. A Bíblia diz que os olhos é a lâmpada do nosso corpo. Muitas vezes você olhando no olho de uma pessoa, você sabe se essa pessoa está bem ou não. Frutos, atitudes, comportamentos, palavras. Irmãos, nós somos filhos de Deus. Nós somos da luz, não tem como a luz dar frutos das trevas. Não tem como a luz produzir frutos das trevas.
Mas isso eu não vejo na minha casa, isso eu não vejo na minha vida. É porque não houve uma conversão, não houve uma mudança. A semente que tem sido lançada não tem caído em solo fértil e solo bom. A última semente, o semeador saiu a semear. Mateus capítulo 13, versículo 23. Mateus 13, 23. Você está comigo ainda? Mateus 13, 23. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende. E dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. O que é a colheita? Quando a semente vem e entra dentro do meu coração, eu entendo a palavra, eu aplico essa palavra no meu coração, eu aplico essa palavra na minha casa, eu aplico essa palavra no meu trabalho, no meu dia a dia, no meu relacionamento com as pessoas. No meu relacionamento com as pessoas. Eu participo de uma brincadeira de futebol. Nós jogamos bola toda segunda-feira. E a maioria desse grupo é um grupo de pastores. Irmãos, eu vejo em mim transformação e mudança quando eu vou jogar bola. Eu vejo em mim transformação e mudança através das minhas atitudes. E as minhas atitudes, o meu comportamento, brincando de futebol junto com os demais pastores, incomodam. Porque é diferente. Eu tenho minha família aí, né? Meus filhos, meu irmão, minha mãe. Eu era estupim embutido. Um cara que explodia, um cara que, estupim embutido. E tem havido transformação ainda. São áreas da minha vida onde eu preciso vigiar, onde eu preciso cuidar, onde eu preciso da palavra de Deus, eu preciso da transformação, eu preciso da mudança. E situações e circunstâncias onde precisa ser visível. As pessoas precisam ver essa mudança. E você precisa reproduzir isso na vida de outras pessoas. Esse é o fruto. Reproduzir Cristo, não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim, e eu preciso reproduzir isso na vida das outras pessoas, ao ponto das pessoas desejarem aquilo que eu tenho, desejarem ser semelhantes a Cristo. Ser semelhantes a Cristo. As pessoas precisam ver, as pessoas precisam ouvir, as pessoas precisam entender, as pessoas precisam se converter, e aí sim Deus cura. Percebe que é um processo? É um processo que pode começar quando? Agora. Daí você dá uma cutucada no teu marido, está vendo? Muda. Não, você não entendeu nada. O diabo já roubou essa semente do teu coração. Não entendeu nada. Porque é mais fácil você exigir a mudança do outro do que você mudar. É mais fácil ver os erros dos outros do que você verdadeiramente mudar por amor a Deus e por amor ao próximo. É individual. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Lucas 8,15. Mas os que caíram em boa terra são os que com coração bom, generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança.
ouve, se posiciona, retém. Eu vou mudar. Eu vou ter a vida de Cristo em mim. Eu vou ter o fruto do Espírito Santo em mim. Eu vou mudar. Eu não vou esperar que as pessoas mudem. Eu vou mudar. Eu vou ser luz no meio das trevas. Eu vou mudar. Eu vou mudar. Eu vou ser semelhante a Cristo. Eu vou ser semelhante a Cristo. E fecha a tua boca, retém no teu coração e persevera na tua posição, em quem nós somos em Deus. E sabe o que vai acontecer? Os segredos e mistérios do reino de Deus e a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, estarão à nossa disposição. Eu quero repetir isso. E aí os segredos e os mistérios do reino de Deus, a vida que eu estarei levando na terra, não serei mais eu que estarei vivendo, é Cristo que estará vivendo em mim. O Espírito Santo de Deus estará me guiando. O Espírito Santo de Deus estará me direcionando. O Espírito Santo de Deus me estará revelando os mistérios do reino de Deus. Eu terei prazer, alegria em me expor à palavra de Deus. Os mistérios serão revelados. Os mistérios serão revelados. Os segredos do coração de Deus, da mente de Cristo, será revelado. Será revelado. Porque eu decidi. Porque eu decidi. Repete comigo: ver, ouvir, entender, converter. E Deus vem e me cura. A prática, que é a fé na palavra de Deus, que é a confiança e a certeza de quem é Deus, de quem é Jesus, de quem é o Espírito Santo de Deus, nos faça bons semeadores da palavra de Deus. O título dessa minha mensagem é Segredos e Mistérios. Segredos e mistérios, equipe de louvor. Segredos e mistérios. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no teu coração o que Deus quer revelar a você. Quer revelar a você. Irmãos, esta mensagem e esta semente é individual. É individual. É individual. É pessoal. O teu coração é o solo. E você vai saber essa semente, se essa semente caiu em solo fértil ou não. Eu declaro, eu creio, eu acredito que essa semente caiu em solo fértil. E Deus dará o crescimento no seu coração, no seu coração. Você não será mais o mesmo, você não será mais a mesma. Não depende de mim, não depende do teu apacentador, não depende do teu marido, da tua esposa, não depende dos teus filhos, não depende de recursos financeiros, não depende das lutas e tribulações que vocês estão passando, não depende, depende de você, de um posicionamento, de uma conversão, uma mudança de mente. Basta! Eu não quero permanecer nesse mesmo estado que eu estou. Eu não quero continuar sendo e vivendo essa vida cristã mediana, medíocre. Eu quero conhecer os segredos e os mistérios do reino de Deus. Eu quero ser um atalaia, um proclamador. Eu quero ser um semeador da palavra de Deus. Palavra que cura. Palavra que salva. Palavra que transforma. Palavra que traz vida.
palavra que traz plenitude é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Não se permita que a tua alma, as tuas emoções, os teus sentimentos, os teus pensamentos te impeçam de receber esta semente. Não se permita. Nem Deus pode fazer alguma coisa. Deus fará. Desde o momento que você vê, desde o momento que você ouvir, desde o momento que você entender, desde o momento que você se converter, mudança. Ele virá e curará. E fará prodígios, fará maravilhas, se revelará a você como você nunca viu antes. Coisas novas estão saindo à luz. Vocês não percebem? Eis que faço coisas novas que estão saindo à luz. Vocês não percebem? Porém um rio no deserto. Eu transformo aquilo que não é naquilo que é. Eu sou o Deus do impossível, diz o Senhor. E Ele está aqui. Nós somos filhos. Vamos ficar em pé. Nós somos filhos. Nós somos filhos. Nós somos filhos, filhos amados, filhos queridos, segredos e mistérios da parte de Deus, segredos e mistérios que virão através da sua boca. Você é um profeta, você é uma profeta de Deus. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. O Senhor estará levantando profetas, estará levantando os profetas no nosso meio, que estarão declarando a palavra de Deus, que estarão lançando a semente da palavra de Deus. Apóstolos, mestres, pastores, evangelistas. É esta a vontade de Deus. É essa a vontade de Deus. Juntos, em Cristo, como igreja. Mas não se permita sair daqui da mesma maneira como você entrou. Resista ao diabo. Ele vai vir. Ele virá. Através de situações e circunstâncias. Quando nós saímos daqui, Ele virá para tentar roubar essa semente. Ele não terá êxito. Porque Jesus Cristo já venceu o mal, Jesus Cristo já venceu a Satanás, Jesus Cristo já venceu os seus demônios, e você não é vencedor, você não é vencedor, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ele está contigo. As portas do inferno não prevalecerão sobre a sua vida. As portas do inferno não prevalecerão sobre a sua saúde. As portas do inferno não prevalecerão sobre o seu lar. As portas do inferno não prevalecerão sobre as suas finanças. As portas do inferno não prevalecerão sobre o seu ministério. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. A igreja é noiva de Cristo. E a noiva é santa. A noiva é santa. A noiva é santa, a noiva é santa, a noiva de Cristo é santa, a noiva de Cristo é santa, a noiva está preparada, a noiva está com as suas vestes limpas, as suas vestes brancas, a noiva está aguardando o noivo. Em breve o noivo voltará, em breve o noivo voltará. Maranata, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, e nós seremos tirados, nós seremos arrebatados ao encontro do noivo. Mas enquanto isso não acontece, estamos perseverando, firmes nas promessas do Senhor, firmes naquilo que está escrito, firmes naquilo que Deus já declarou a seu respeito, a meu respeito. Nós estamos perseverando juntos em Cristo Jesus.
Eu declaro para você em nome de Jesus, é uma leve e momentânea situação. Isso vai passar. Isso vai passar. Eu quero declarar agora em nome de Jesus. Se você está com alguma dor, se você está com alguma enfermidade, se você está com algum diagnóstico contrário à vontade de Deus, porque a enfermidade não é Deus que coloca em nós. Essa enfermidade Deus não colocou em você. Nós queremos agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, clamarmos, declararmos a palavra de Deus, as promessas do Senhor, porque Ele nos ungiu, como foi lido aqui, Ele nos ungiu. Nós somos ungidos de Deus para declararmos as boas novas do Evangelho de Cristo e para declararmos cura também. Nós declaramos agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, toque esse físico agora, toque esse corpo agora. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, cura, saúde, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que está com essa dor, nós queremos declarar alívio, nós queremos declarar alívio. Você que está preocupado com a segunda-feira, com recursos financeiros, com contexto financeiro, nós queremos declarar em nome de Jesus, entrega, confia no Senhor e Ele fará infinitamente mais. A nossa confiança está no Senhor, no Senhor, no Senhor. Eu quero declarar paz, eu quero declarar alegria, eu quero declarar fé, eu quero declarar perseverança, eu quero declarar abundância, eu quero declarar em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.